Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João, sim, e olha, eu não tava esperando esse mini set do Gold apresentado dessa forma. Fala galera, eu sou o GH e escolhi o deck pro regional. Agora é a parte final dos testes. E eu vou querer spoilers. Vamos lá. Eu passei spoiler já. Ah, é aquele lá? Então, pô, esse aí é campeão do regional, hein? Tô sentindo. Eita. Bom, vamos lá, gente, com as notícias da semana, então. O deck do GH vai ficar em segredo. Vai nada, eu vou falar. Vai falar? Vou. A Pokémon Company, ela revelou, entre os produtos a serem lançados, né, no verão norte-americano, um set de Pokémon GO. A gente já tinha até chegado a falar dele aqui nos episódios anteriores, né? Mas agora foi revelado como que vai ser o produto em si, né? Com lançamento nos Estados Unidos em 1º de julho. E não tem booster box, né? É um mini set mesmo. Você vai vir em booster naqueles produtos específicos dos mini sets. Para essa coleção, né, a gente vai ter Elite Trainer Box, a Elite Trainer Box do Pokémon Center, a Premium Collection, Special Collection, as latinhas, as latinhas de Pokébola, as mini teams, V-Battle Decks, e a coleção com... Como é que é? Pin? Broche. Com broche. E de imagem, pra gente só foi revelado 3 caixas, que é a Special Collection. São 3 caixas diferentes, uma para cada time do Pokémon GO, né? Uma lá com... eu já não lembro mais os nomes. Team Mystic, né? Que é o do Articuno. O Team Valor, que é o do Moltres. E o time do pessoal que come cola do Team Instinct, que é o do Zap. Ô, louco! Cada box, né, vem com esse broche do Pokémon, que é o símbolo do time, que obviamente não deve vir para o Brasil. E o que aparentam ser 6 boosters da coleção, né, desse mini set. E uma carta promo, que diz na embalagem que é um trainer, né? Um trainer promo, que obviamente não foi revelado. E aí, GH, será que vem o Professor Willow nesse setzinho aí? Ah, tem que vir, pô. Imagina, não vir o Professor Willow, a não ser que seja uma carta nova, inédita, que a gente não conhece, mas eu esperaria o Willow, com certeza. Cara, um chute agora, que eu fiz a pergunta pra você e pensei, hein? Porque a gente teve aquele leak faz um tempo da carta do Professor Willow, né? Lá no Pokémon Center, que você comprava não sei quantos dólares e você recebia uma cópia com um código pra você usar no Pokémon GO, né? Você lembra? Lembro. Então, e eles acabaram de revelar uma versão full art da Juniper, que vai vir naquela caixinha de leite tipo da Marnie. Já pensou se o que vem nessa box é a versão full art do Professor Willow? Pô, aí sim, hein? Cara, seria muito interessante. Obviamente não tem nada de informação, nada que leva a pensar nisso, né? Mas, pô, eu acharia legal. Eu espero que não traga uma mecânica nova, nem nada. Não esperaria que esse set seja algo revolucionário no TCG competitivo, não. Mas pode vir alguma coisinha. Não. Eu espero que ele seja mais tipo o Detetive Pikachu, sabe? É mais um set de coleção, uns Pokémonzinhos com arte diferente, por exemplo, no jogo eles são renderizados 3D. Inclusive, bem na estampa do booster, a gente vê os Pokémons renderizados em 3D, etc. Então, assim, eu acho que pode vir um set desses com essas artes assim diferentes e com vários Pokémon pra colecionar, igual os GX que vieram no Detetive Pikachu. Aliás, veio GX no Detetive Pikachu, né? Que eles vinham com um ataque sem efeito. Era isso mesmo ou eu tô confundindo? Não, veio... Eu lembro que tinha um Charizard e um Greninja GX. Isso, o Charizard só tinha um GX e o ataque não tinha efeito nenhum, até que ele é usado no Mewtwo, né? Não, e esse aí era da que veio depois, da Destinos Ocultos, Shining Fates, é isso? Hidden Fates, Destinos Ocultos. Ah, é verdade. O GX era outro, é verdade. O GX que veio era a versão péssimo. Realista. Ele tinha efeitos, etc. Tem razão, tô confundindo com a outra coleção. O Family Box veio na Destinos. Eu acredito que seja nesse rumo aí, sabe? Umas cartas mais de coleção e pouquíssimas cartas de jogo. Tipo o Detetive Pikachu. O Detetive Pikachu, o que viu o jogo? Foi o Mr. Mime só, né? Se você for parar pra ver. Acho que o Mr. Mime fez aquela gracinha com os Zacian, você lembra? Lembro. Então. Tinha um
Greninja básico, ou básico não, Baby, não tinha? Tinha, mas jogar mesmo, eu não vi, não. Eu acho que ele chegou a aparecer em um torneio que um japonês usou e foi longeão no Inter, mas eu acho que ele não topou, não. E aí, foi meio que inesperado que ele tem uma habilidade que se ele for tomar um ataque, você joga moeda, se der cara, ele não toma, e ele tem um ataque que fica pingando 50 em 2 Pokémon. Eu lembro disso aí. Eu já vi isso em torneio, mas assim, não era lá essas coisas, não. Então, às vezes a gente vai ter algumas cartinhas assim, só pra colecionar, o pessoal vai correr pra fechar o mini set logo, e aí, eventualmente, uma ou outra deve aparecer. Mas é isso, agora é esperar julho, né, pra gente ver esses produtos, né, esperar que eles saiam no prazo mesmo, e logo a gente deve ter pelo menos o que vai fazer parte desse mini set. Eu, particularmente, não duvidaria que a gente tivesse alguma coisa juntada nele pra evitar mais cartas cortadas, sabe? Mas vamos aguardar. A gente também teve uma atualização nos produtos que vão ser lançados no Japão, né? A gente tinha falado daquelas coleções que iam sair, né? Dark Phantasma, Lost Abyss e tudo mais. Na Dark Phantasma a gente vai ter alguns produtos com o Zoroark de Hisui, o que leva a crer que ele deve fazer parte das cartas da coleção, né? Provavelmente como Pokémon V e V-Star. Em Lost Abyss a gente continua com aquela mesma ideia de que a gente provavelmente deve ter a Giratina na sua forma origem, com o Pokémon V e V-Star, e quem sabe com o retorno da mecânica da Lost Zone. O que a gente sabe é que essas coleções, né, tanto a Dark Phantasma quanto a Lost Abyss, a gente não sabe exatamente em qual delas, mas também deve ter o Enamorus, que é aquele novo integrante daquele trio que era Tornados... os gênios. Os gênios, né? Tornados... Eu esqueci o nome deles. Landoros... Tornados, Tondaros e Landouros. Isso. Aí tem o Enamoros agora, e Enamoros deve ser lançado junto com Gallade como Pokémon V e ou V-Star. O que significa que provavelmente a gente deve ter algum deles que não vai ter o V-Star, né? Só V. Não tem muita certeza nisso. O que sabe é que esses dois Pokémon vão estar nesses sets. E também tem a informação de que aquele High Class Deck que a gente falou, acho que no episódio anterior, sobre o Zeraora e o Deoxys, tá confirmado que dentro desses decks vai ter Deoxys V, Deoxys V Max, Deoxys V-Star, Zeraora V, Zeraora V Max e Zeraora V-Star. Isso porque a folha que descreve o produto fala que os Pokémon V podem evoluir em Pokémon V Max ou V-Star, né? Os Pokémon V daqueles baralhos em específico. Então, o baralho deve conter as duas formas desses dois Pokémon. Interessante. Então, isso que eu achei interessante. Outra coisa que foi revelada é que os sets Incandescente Arcana e Paradigm Trigger vão sair entre agosto e outubro. E isso é tudo que a gente sabe por causa do trademark, né? Então a gente já tem mais ou menos a data de que essas coleções vão sair. Tem também a informação de que no Japão essa questão do High Class Deck, eles devem receber outro no inverno. Especialmente porque as nossas promos de pré-release não foram lançadas lá, as artes, né? Então essas promos devem sair nesses High Class Decks no Japão. Isso também leva a crer que eles vão começar a receber as primeiras cartas das coleções referentes ao novo jogo de Pokémon Scarlet e Violet lá por dezembro, para serem lançados aqui no Ocidente em fevereiro de 2023. Então, depois desse longa notícia, GH, a gente tem informação de um monte de carta que vai sair por aí e que muito provavelmente a gente tá realmente chegando ao fim do bloco Espada e Escudo. Pois é. Esse Enamoros aí, vamos eleger ele como o Pokémon mais feio da história? Não, eu acho que tem coisa pior, hein? Não é por nada, não. Cara, a forma terrestre dele é terrível. É muito feio. A versão gênio é ok, mas a terrestre, pelo amor de Deus. E assim, ele vai vir, ele é fado voador, aí fica a questão se ele vem com o louro psíquico. E o Gallade, que vai vir ver também, ele é lutador e psíquico, fica aí a questão também se ele vem lutador ou psíquico no TCG, né? Cara, eu não duvido que esse Enamoros é psíquico não, pra pegar o tipo fada, tá? Agora, o Gallade, sabe o que eu queria mesmo? Que eles voltassem a mecânica Dual Type, como foi ali em Steam Siege, sabe? Fazer a carta V lá dividida no meio ou uma mescla de cor, como foi lá atrás, na época da X, que você tinha os Delta, que tinha... Volcanion? Não, é que o Volcanion
Chain, a carta era dividida na diagonal, né? Metade vermelha e metade azul. Nessas mais antigas, por exemplo, você tinha um bicho elétrico metal. Aí você pegava e você olhava a cor da carta, ela era um misto de amarelo e cinza, entendeu? Ela não era nem a cor de um, nem a cor do outro tipo. Ela era uma mistura dos dois. A carta era muito visualmente bonita, entendeu? Isso era uma coisa que eu topava voltar fácil. Cartas dual type. Eu tô vendo um aqui, eu vou te mandar a foto aí pra ver se é essa, mas gostei, cara, da imagem. Com o Card of Art é mais difícil de fazer esse efeito, né? É isso aí mesmo? Não. Isso aí é... É fan-made. É fan-made. Eu vou pegar pra você, mas pode continuar comentando. Não, e tipo, eu ia comentar exatamente isso do Dual Type, mas eu não esperaria o Dual Type real, né? Que é a carta dividida no meio, etc. Eu esperaria do Gallade, que já aconteceu uma vez, né? No Gallade Baby, que ele teria uma habilidade tipo do Rupa. É o Rupa V, né? É Rupa V? É o Rupa V. O próprio Gallade que lançou aí tem também. Ah, pois é, exatamente. Aí, assim, a Pokémon costuma reciclar essas mecânicas, então, assim, o Gallade já tem esse histórico de ter Dual Type, né? Então, eu esperaria que ele tivesse uma habilidade. Tipo, esse Pokémon, sei lá, ele é lutador, mas ele também é considerado psíquico. Então, ele é psíquico e também é considerado lutador, alguma coisa assim. O que seria interessante, se ele fosse psíquico e também lutador, ele tomaria na fraqueza do Dark e ele bateria na fraqueza do Dark. Seria minimamente curioso, né? Ia ser bizarro, cara. Ele toma a fraqueza e bate na fraqueza do deck. Mas vou falar pra você que eu tô aqui na expectativa do Zero Hora. Eu acho um Pokémon muito maneiro, eu gostei demais. Eu lembro quando lançou o Zero Hora GX e eu fiquei, tipo, adorei a carta. Até fiz uma besteira imensa que quando lançou eu comprei 4 Zero Hora GX, assim, no lançamento. Nossa. O que no fim das contas valeu, porque eu queria montar um baralho só de Zero Hora, né? No fim das contas valeu, porque eu paguei, tipo, sei lá, 40, 45 reais, 50 reais por aí. E aí quando ele hypou no Picron, ele foi a, tipo, 100, cento e poucos reais, aí eu vendi 2. E aí sim. aí eu lucrei. Boa, achei que você ia sair no prejuízo. Não, pô, ele subiu, ele disparou de preço. Tinha algum torneio grande que tava chegando, o pessoal tudo doido. Aí eu lembro que viram na minha pasta, tipo, 4 Zero Hora, mas juntou a galera em volta. Falei, não, gente, só tô passando 2. 2 deles estão no meu deck de Rayquaza. Aí eu vendi. Mas enfim, eu acho um Pokémon muito legal desde que ele foi revelado. E, pô, tomara que venha uma carta forte e que seja boa no competitivo, que realmente tem impacto. Porque o Zero Hora V que a gente já tem, quando ele lançou, ele parecia ter um potencial e tal, mas não foi, né? Vamos ver o que vem agora. E vai que volta o Eletropoder, né? Ele não foi assim, principalmente pela tipagem elétrica dele, que não combina com o Rapid Strike. Assim, ele tem 2 energias incolor e etc, mas pra você bater esse ataque dele usando a energia elétrica e a energia Rapid Strike, você não tem muita opção de combinar ele com outros Pokémon. Então ele meio que ficou sozinho. A galera tentou combinar ele com Blaziken, mas o Blaziken não é tão bom. Mesmo no deck do Sylveon, né, se você for olhar que usa um monte de tipo diferente, não sobra espaço pra ele. Ainda mais agora que o Manaf tá protegendo o banco. Né? Pois é. E nesse esquema aí de usar a energia Rapid Strike, não rola por causa disso. Por causa do tipo que ele exige, né? Porque usar a energia Rapid Strike, você já fica meio que tendencioso ao que outras cartas do seu deck também sejam Rapid Strike e não combinam com ele. Você poderia usar, tipo, um deck totalmente energia elétrica, mas aí energizar 3 energias elétricas nele parece muita coisa pra um ataque desse, saca? Sim. Em que um Pokémon seu, golpe fluido, tem que ter atacado um turno antes. Então ele meio que tá preso em golpe fluido. É difícil fazer ele fora disso. Então, assim, o novo Zero Hora, então, ou ele teria que remeter a esse Zero Hora, que eu acho muito difícil. Eu acho que, tipo, morreu os estilos de batalha. Ou eles vão ter que fazer um Zero Hora do zero. Assim, uma mecânica completamente diferente, etc. Talvez um Zero Hora atacante de verdade, né? Porque esse aqui, ele é meio que um atacante secundário. Eu acho que vem uma carta completamente diferente. Que nem, por exemplo, a gente viu no Leafeon V e no Leafeon V-Star, que apesar da gente já ter um Leafeon V no formato, que é excelente, quando foi lançado o V-Star, no kitzinho vinha os dois, um Leafeon V completamente novo e o V-Star. Então, se for para dar um chute, eu imagino que esse High Class Deck aqui, ele deve vir com um Zero Hora completamente novo, um Zero Hora V-Max, obviamente, completamente novo, porque não existe nenhum, e o V-Star. E, de alguma maneira, eles vão interagir, né, pra você poder ter essa mobilidade, né? Eu vou fazer o V-Max, eu vou fazer o V-Star, da mesma maneira que o Deoxys, né? Que a gente fica aqui no aguardo pra saber qual que é. Até porque na imagem que tá na divulgação, tá o Deoxys, se não me engano, o modo normal dele, né? Que é o que tem o braço trançado, DNA, não é? Acho que
que é o normal. Eu acho que é normal, aham. Eu chutaria que deve... Aquela ideia de você ter várias Deoxys e tal, não deve rolar. Provavelmente deve ser o Deoxys normal nas cartas, né? V, VMAX e V-Star. Ou, né? Bacana. Vai que vem a V é de um jeito, o VMAX é do outro, o V-Star é do outro. Já pensou? É o normal, o V. Aí, ó a ideia surgindo. O normal é o V. Se for o VMAX que tem um monte de vida, vira o defesa. E se for o V-Star é o de ataque, por exemplo. Sei lá. Eu tava pensando em uma ideia meio cabulosa aqui, se liga. Você faz o Deoxys V como esse basicão aí, e você faz os 3 Deoxys VMAX diferentes com a habilidade que você pode trocar eles direto da pilha de descarte ou da mão, sabe? Seria interessante. E aí você poderia usar um VMAX de cada no deck e trocar ele no meio do jogo. Tipo, você descarta um, aí você faz igual o Zoroark, baby. Você troca ele um pelo outro, sabe? Seria interessante. É que eu acho que nessa linha desse baralho, eu acho que vem 2/2 só, né? Então... provavelmente. Eu acho que deve vir, tipo, 2V, um VMAX e um V-Star, né? Pra poder ficar 2/2. Provavelmente. É o que eu imagino. Mas vamos aguardar. Isso aqui a gente deve ter mais notícias. Não deve demorar muito pra ter mais notícias desses decks, né? A gente logo deve ver. E como os decks High Class do Inteleon e do Gengar não vieram pra cá, pro ocidente, eu acredito que essas cartas vão fazer parte da coleção logo subsequente do lançamento deles no Japão, né? Então a gente tem que ver mais ou menos onde eles vão ser lançados lá, porque a gente já consegue mais ou menos imaginar onde que eles vão entrar aqui no ocidente. Outra coisa que eu tava vendo aqui em um dos comentários da notícia fala o seguinte, que já que eles estão pintando VMAX de novo, tiveram 3 Pokémons que não receberam VMAX e que tem a versão de Gigantamax, que é o Machamp, Hatterene e Melmetal. No jogo eles têm o Gigantamax, a versão exclusiva deles, mas eles não vieram em carta como VMAX. Então, até agora nada, né? Vamos ver se vai sair. Eu confesso pra você que esse Hatterene aí eu achei bem qualquer coisa, esse bicho. Assim, o Melmetal e o Machamp ia ser legal. Sim, não, com certeza. Eu não sei nem como é que é a Gigantamax. O Machamp é da hora, depois você dá uma olhada lá. Não, depois eu vou olhar. A gente pode continuar aqui. A gente teve, como você falou, né, a revelação de que a gente vai ter outros Pokémon VMAX. Um deles é o Reatran, que ele já deve vir agora na nossa Astral Radiance de maio, tá? Então vamos lá. Reatran V, Pokémon de fogo, 220 de HP, básico. O primeiro ataque com energia de fogo, uma incolor, Hot Burn e 30 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está queimado. 2 energias de fogo, uma incolor, Lava Fall, 90 de dano. Se você possuir um estádio em jogo, este ataque causa 90 pontos de dano adicionais. Fraqueza à água, não tem resistência, custo para recuar 3. O Reatran VMAX, 330 de HP, habilidade Lava Enhancement, uma vez durante o seu turno. Se você possuir um estádio em jogo, você pode curar 50 pontos de dano deste Pokémon. 2 energias de fogo, uma incolor, max hit, 180 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está queimado. Fraqueza à água, custo para recuar 4. Meu Deus. Reatran pesadíssimo. Não, pesadíssimo, né? E aí? Pior que no jogo ele nem é tão lento assim, não. Não é, né? Eu achei interessante, tipo, ele tem o primeiro quesito de uma carta boa. Ele bater com 3 energias, 180 de dano. É o primeiro quesito, ele tem o dano mágico. 2 hits ele tá matando qualquer coisa. O 180, então, né? Então isso aí tá aprovado. 3 energias no deck de fogo hoje é muito fácil. Muito fácil. Eu digo que é razoável, não é muito fácil. É razoável. Assim, não é a coisa mais fácil igual você ter uma Melanie ligar uma dupla, mas... É que antigamente era soldador e energia da mão. Era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Mas assim, ainda é bem tranquilo, ainda mais com um novo toolbox joga com qualquer coisa Arceus. Então é bem tranquilo você fazer esse Pokémon. E a habilidade de cura, primeira vez que eu olhei, eu pensei, poxa, por que curar? Tipo, por que você quer curar um Pokémon de fogo? Mas não é de todo ruim não, cara. 50 de cura é muita cura. E você pode sair de knockouts, assim, próprio Arceus. Vamos dizer que o Arceus te bate 180, porque ele não tem Choice Belt. Ele tem a dupla lá, ele bate 180. E aí você cura 50, vai pra 130 de dano. Se o Arceus bater 180 de novo, é 310. Então você já fugiu do knockout. Isso pensando no Arceus, né? Sim. Tem outros Pokémons que batem um pouquinho menos, outros batem um pouquinho mais. Então essa cura pode significar você sair de um 2 hits pra um 3 hits. Então não é terrível. Até porque você toma dano do estádio também. Então às vezes essa curinha que você tem pode ser significante na partida. E aí você junta com Big Charm, etc. É ok. Eu passei a gostar mais depois que eu pensei nisso. Então, eu quando
tinha visto primeiramente foi só o Reatran V que eu tinha visto primeiro, né? Eu falei, bota ali o estádio pra poder acelerar a energia, se você baixar ele na mão, energia da mão, high run, estádio, você consegue bater num turno só, 180 é um dano legal pra você baixar um bicho e bater. Aí eu vi o Reatran V Max, eu achei, bem melhor, né? 180 já deixando queimado, então você já começa dando 200, né? Que é um dano massa. E eu gostei da cura exatamente por ela fugir do dano do estádio, né? Porque você vai conseguir, por exemplo, você usou o estádio uma vez e já cura 20, e você já tira o dano que o estádio causou, entendeu? No turno seguinte, se o oponente tem uma porradinha, você sobreviveu, eventualmente você pode usar esse Reatran num baralho tipo, ou como eu tava sendo aquele Duraludon antes da Astros Cintilantes, mais wall, sabe? Um monte de coisa pra curar, tem a habilidade, e aí você monta o bicho tranquilo e começa a bater no seu adversário já quando ele já gastou muito recurso e não conseguiu atingir nocaute, sabe? Entendi. Então, eu acho que ele tem uma mecânica interessante de jogo, eu acho que ele tem potencial. O grande problema dele é que ele é fogo. E a gente tá no meta que o Ice Rider Calyrex tem muito potencial, né? Então, acho que o grande problema pra ele vai ser o meta em que ele tá sendo inserido. Mas ele é muito, muito interessante, sim. Eu gostei da carta. E pra ficar melhor, só se tivesse o buff padding no formato, né? O acolchoamento poderoso aí, que ele ia pra assustadores 380 de vida. Sim, sim. Assim, eu não focaria... Assim, o jeito que eu montaria o deck, eu não focaria em fazer cura, fazer wall. Inclusive, esse foi uma das coisas que eu não gostava do Duraludon antigo, era esse. Era ele ser focado em ser um Pokémon wall, em cura, ou aquela versão que a galera tentou de fazer com Zacian, Metal Saucer, um monte de cura. Aquele jeito pra mim não funciona. Então, assim, eu tentaria fazer o deck ser agro, do mesmo jeito, igual todo fogo é agro, só que essa habilidade, ela acaba sendo, tipo, uma cura de 50 ou 100 de vida, em que ajuda você a ganhar um turno a mais na sua estratégia. Então, você ser mais rápido que o oponente e a sua cura fazer você se livrar de um nocaute. Você poderia, tipo, montar 2 Reatran V Max, e aí quando um tiver danificado, você manda ele pro banco, cura e bate com o outro. E aí você força o cara a ter que dar boss, ou então você vai curar mais uma vez, entendeu? Então seria mais ou menos nesse sentido. Mas é isso aí. E o principal problema é fraqueza à água, mas isso é Pokémon, né? Não tem muita coisa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É o jogo que a gente tá jogando, então tem que sofrer com isso. Agora, falar pra você. A outra carta que a gente tem revelada que deve vir na nossa Astral Radiance é o Wyrdeer V. Então, assim, o bicho acabou de aparecer e ele já é o queridinho, né? Porque ele já saiu carta Baby, vai ser promo de pré-release e já ganhou uma outra rara, né? E é boa essa outra rara. Então vamos lá. O Wyrdeer V, ele é incolor, tem 220 de HP. Virou HP padrão, né? Do Pokémon V básico. A habilidade dele é Opening Road. Uma vez durante o seu turno, quando este Pokémon se move do seu banco pra tornar o seu Pokémon ativo, você pode mover qualquer número de energias dos seus outros Pokémon para ele. 3 energias incolores, Psy Shield Bash, 40 de dano. Este ataque causa 40 vezes, né? Este ataque causa 40 de dano vezes a quantidade de energia ligada a este Pokémon. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 2. É a habilidade do Reatran GX ou do Surfet, né? Só que aparentemente para qualquer energia. Eu queria até ver na tradução oficial se é energia especial, básica, porque pelo jeito que tá aí é qualquer energia. Isso que pega, né? Porque, poxa, se for assim, qualquer energia, rapaz, é um potencial bem grande. Não, assim, ele tem potencial pra entrar em qualquer deck. Não, qualquer deck é um ótimo finalizador. E se for um baralho, por exemplo, que tem um output de dano gigantesco, ou um output de energia, né, gigantesco, que usa muita... Que não o próprio Arceus, entendeu? Que bota toneladas de energia em campo, você baixa ele, joga ele pra frente e dá um porradão, entendeu? Se você for parar pra pensar, com o quê? 6 energias ele vai dar 240, com 7 ele vai dar 280, já leva os V-Star. Com 8 ele já tá dando 320. Com 8 energias e uma faixa, ele tá levando qualquer V-Max. Sim, é possível. É um ótimo finalizador de jogo, sabe? Assim, é possível exatamente isso que você falou no final do jogo. Se você deixar o cara ficar moscando com as energias dele lá, você pode tomar um porradão de uma vez. Mas ele combina muito bem com o Arceus, porque o Arceus, por exemplo, você monta 2 Arceus, você bate com um, energiza o de trás. Aí você tem 2 Arceus montados. Aí o cara bate no seu Arceus da frente e dá um danão. Aí o que você faz? Baixa
bate o Wither, sobe o Wither, pega as energias do Arceus, dá Sharing Scare, volta o Arceus danificado pra mão, e aí você termina de dar um nocaute no bicho. Se você ver, a matemática combina bem, ó. O Arceus batendo 180 num Pokémon VMAX, esse Pokémon aqui, se ele bater 120, ele fecha 300. Com a se ele faixa pegar 330. a energia... faixa 330, mas se ele puxar a energia especial, ele vai bater 20 a menos, né? Então ele vai bater 310. Então você poderia puxar, tipo, 4 energias pra ele. 3 básicas, uma especial. Aliás, 2 básicas e uma especial. E aí ele bateria 350 com a Choice Belt, batendo 20 a menos, né? Ou sem a Choice Belt, ele bate 320. Então, assim, é uma matemática muito boa pra ele jogar com Arceus. Sim, eu achei excelente. Ele vai fazer o papel que o Reatran GX fez nos decks de soldadora desde que foi lançado. Só que ele vai fazer isso em basicamente qualquer deck que consiga colocar bastante energia em campo, sabe? Sim, eu achei sim. uma carta excelente. Quando você tava jogando com deck de soldadora, você sempre ficava pensando, poxa, aquele Pokémon ele tem 4 energias, uma soldadora e já chega em 350. Então você sempre fica com esse medo, sabe? Inerente, assim, de jogar, de você ter só um atacante e aí do nada o cara faz um bicho desse e leva teu único atacante, sabe? Sim, Então, sim. Uai, tem sempre essa ameaça aí. era uma jogada razoavelmente comum, né? Você pegar e baixar o Reatran e jogar ele pra frente puxando toneladas de energias pra causar dano emocional no adversário, né? Tipo, eu ia ganhar no próximo turno, não vai por causa do Reatran. Se tirar o Reatran tipo do isso. nada, entendeu? E ele fechava a partida. É muito interessante. Essa carta aqui eu vejo um potencial absurdo nela pra gente poder pro próximo formato, né? Vamos aguardar. Muito boa. Gostei. Indo adiante, a gente tem a revelação de 3 cartas que são ligadas ao Trio do Lago, né? É de Sinnoh também, né? O Trio do Lago? É do lado de Sinnoh. Uhum. Então, que é o Wuxi, Mesprit e Azelf, né? O que é curioso, porque o Wuxi e o Azelf são cartas normais, né? E o Mesprit é foil, mas fazer o quê? O Wuxi, ele é um Pokémon psíquico de 70 de HP, básico. Ele tem um ataque por uma energia incolor, Wise Guidance. Procure no seu baralho por uma carta e coloque na sua mão, então embaralhe o seu baralho. Por uma energia psíquica, Psy Shot 20 de dano, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e 1 de custo para recuar. O Azelf, ele é um Pokémon psíquico com 70 de HP, básico. Tem um ataque só, que é o Mind Bend por uma energia psíquica, causa 30 de dano e o Pokémon ativo do seu oponente está confuso. Também tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e 1 de custo para recuar. Tudo isso para colocar o Mesprit em campo. É um Pokémon psíquico, também com 70 de HP. Tem a habilidade Mental Shroud. Se você possuir Uxie e Azelf em jogo, os seus Pokémon não têm fraqueza. Por 2 energias psíquicas, Headbutt, 30 de dano, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 1. Eu acho que é muito bonitinho na pasta e só, mas eu quero a sua opinião. Não, cara, é impossível jogar, cara. Você gasta 3 espaços no branco pra tirar fraqueza, mas nunca. Tinha que ser, sei lá, na pilha de descarte. Aí ok, você poderia tentar, mas eu ainda não ia gostar. Agora, em jogo, nem a pau que você joga. Não, cara, 3 slots pra ficar sem fraqueza é melhor conceder, assinar a Filipeta e almoçar. Esse era o conceito que a gente falava aqui na liguinha, que era alguém vinha com o deck, não, porque isso aqui é bom. Tá, mas e se enfrentar tal coisa? Não, aí você assina a Filipeta e vai almoçar. Aí você entendeu? aceita. Isso aí é o deck almoço, entendeu? Você caiu contra isso, você só concede. Se você não quer ter fraqueza, joga dragão. Exatamente. Aí você não precisa preocupar com fraqueza. Agora, temos um estágio que vem causando um rebuliço aqui, que só vai poder ser sanado quando a gente tiver a tradução oficial dessa carta. Vamos lá. É o Temple of Sinnoh, o Templo de Sinnoh, uma carta de estádio. E ela diz o seguinte, preste atenção. Cada energia especial ligada aos Pokémon em jogo provê energia incolor e não possui qualquer outro efeito. É isso mesmo. Todas as energias especiais agora são incolores e não tem nenhum outro efeito. É basicamente o Dusknoir tem aquela habilidade Spectral Breach, só que no estádio. Por que eu digo que ela tem esse problema? Obviamente, a gente, quando comenta a carta aqui, a gente tá falando de uma tradução de fã. No caso, quem fez a tradução, tem aqui avisando, mas é lá da Pokébit, todo mundo conhece, todo mundo acessa. E o problema é o seguinte, com o texto que está em inglês, dá a entender que a quantidade de energias fornecidas pela carta
não é alterada. Então, uma energia turbo dupla continuaria fornecendo 2 energias, mas com esse estágio ela não mais daria aquele debuff de 20 no ataque. Por outro lado, um ponto que foi levantado por algumas pessoas é que se você olhar atentamente os caracteres na carta em japonês, tem um número 1 ali. Então, aparentemente, não importa se é dupla, se é tripla, o que seja a energia, ela vai fornecer uma energia incolor e não ter outros efeitos, o que faria a energia turbo dupla ficar inútil. Cadê o Yukio? Manda pra ele aí. Pois é. Mas eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que vai contar como uma. Igual acontece com o Dusknoir, não é assim? O Dusknoir, deixa eu até pegar aqui pra não te falar besteira. O Dusknoir. Porque... Inclusive, se a gente achar o Dusknoir em japonês, aí vai ser bom demais, que dá pra ver. Mas vai ser difícil achar o Dusknoir em japonês. O Dusknoir, ele só diz que provê energia incolor. Ele aqui, não fala uma. O texto do Dusknoir em japonês, eu achei, é idêntico ao desse estágio. Idêntico. A parte que tem a estrelinha, os caracteres que vêm depois são iguais ao do Dusknoir e o número 1. Mesma coisa. Então, provavelmente ele vai funcionar igual ao Dusknoir. Então, e o Dusknoir, ele só diz o seguinte: todas as energias... Vê? Eu tô com ele aberto aqui. Acabei de fechar, né? Uma energia incolor, né? Não. Bom, aí que tá. Ele não diz uma. Ele coloca assim, provê. Né? Aí tem a estrelinha do incolor e energy, né? Ou seja, provê uma, né? energia incolor. Então, aí que tá. Eu acho que sim. Porque se você for olhar no símbolo da energia turbo dupla, tá lá. Enquanto essa carta estiver ligada a um Pokémon, ela fornecerá energia. Aí tem 2 símbolozinhos. Exatamente. Entendeu? Então, provavelmente vai ser uma energia. Uhum. Então pode ser que ele passe a fornecer uma energia só. O que faz dele um absurdo de estágio, né? Não, com certeza. E assim, não é à toa, cara. Porque a Pokémon sabe quando os decks são muito fortes e querem counterar. Então, o exemplo é o Mew. Eles querem esse estágio pra ser um counter direto do Mew, além do Path to the Peak, né? Mas o Path to the Peak, assim, ele é muito bom pra travar o Mew, e esse estágio é muito bom também pra travar o Mew em outro sentido. O Path to the Peak faz o Mew não comprar carta, mas às vezes ele já tem energia em jogo. Esse estágio aí, você tira as energias especiais dele. Mas o Mew, ele ainda ataca com energia incolor. Então, assim, se ele tiver uma dupla lá, você baixar esse estágio, a dupla só vai valer uma. Então, é só ele ligar qualquer outra energia. Não tem problema. Só que a melhor coisa dele é que você pode usar esse estágio contra o Mew de forma proativa. Por exemplo, se você tem Telions no seu deck e o Mew tem a energia Fusão Strike, ele não vai tomar dano da habilidade do Intelion. Porque a energia Fusão Strike protege. E aí, você pode baixar o estágio, dar suas habilidades e potencialmente poder matar um Mew. Então, usar ele de forma proativa é a parte que eu mais me interesso sobre esse estágio. Eu gostei bastante desse estágio, eu acho que ele tem um grande potencial. No primeiro momento, eu até tinha pensado nele pra trabalhar o Arceus, né? Porque aquela jogada de energia no T1, dupla no T2 e dar uma porrada pra colocar a energia em campo, né? Atrapalharia, mas bem ou mal, o Arceus ainda tem É o V-Star Power. O V-Star Power, né? Então, bem ou mal, ele vai poder gastar o V-Star Power pra pegar um estágio, né? Isso. Então, assim, eu acho que ela vem pra dar atrapalhadinha no Mew. Eu ainda acho que o Mew é rápido o suficiente pra conseguir contornar isso, mas a gente vai ter que ver quando isso aí começar a fazer estrago no formato pra ver o que ele vai realmente causar. Porque às vezes, né, e sempre existe a possibilidade de ser uma carta que a gente imagina um monte de jogo e não vê, né? Então, vamos aguardar. Exatamente. O que eu acho que vai ser um rogue que você vai odiar é uma outra notícia aqui. Lá vem. E vai sair na Time Gazer e na Space Juggler, lá no Japão, que vão fazer parte da nossa Astral Radiance, que são os Regi. Todos os Regi vão ganhar uma carta. Regice, Regirock, Resistiu, Regielec, Regidrago e Regigigas. Todas elas têm uma interação curiosa. Então, vamos que nem, como diria uma professora minha, vamos que nem o Jack Stripador, por partes. O Regice, Pokémon tipo água, tem 130 de HP, básico. Primeiro ataque por uma energia incolor, Regigate. Procure no seu baralho por um Pokémon básico e coloque-o no seu banco. Então embaralhe o seu baralho. Por 2 energias de água e uma incolor, Blizzard Bind, 100 de dano. Se o Pokémon defensor for um Pokémon V, ele não poderá atacar durante o próximo turno do seu oponente. Fraqueza ao tipo metal e custo para recuar 3. Então assim, é um ataque razoável, né? Bate 100, lembrando que Pokémon V inclui Pokémon V, V-Star, V-Max e V-Union, tá? O Regirock, ele é um Pokémon do tipo lutador,
130 de HP, básico. Tem o primeiro ataque igualzinho do Regice, pra procurar um Pokémon básico e colocar no banco. E o segundo ataque é Giga Impact, 2 energias de luta, uma incolor, 140 de dano. Este Pokémon não pode atacar durante o seu próximo turno. Tem fraqueza a grama e custo para recuar 3. O Registeel, mesma coisa, 130 de HP, básico, metal. Tem o ataque de procurar um Pokémon básico e colocar no banco. E tem por 2 energias de metal e uma incolor, Heavy Slam, 220 de dano. Mas esse ataque causa 50 pontos de dano a menos para cada energia no custo de recuar do Pokémon ativo do seu oponente. Então é 220 menos 50 para cada energia ali para recuar. A fraqueza é fogo, tem resistência ao tipo psíquico, o que eu achei... desculpa, psíquico veio errado, é resistência ao tipo grama e custo para recuar 3. Não, é no texto tá psíquico, mas na carta grama. Isso é aquele bait da Pokébit. É o bait da Pokébit, que eles botam errado de propósito. E o Regieleki é um Pokémon elétrico, 130 de HP, básico. Por uma energia incolor eletromagnética sonar, coloque um item da sua pilha de descartes na sua mão. Por 2 energias elétricas, uma incolor, Target Bolt, descarte 2 energias elétricas deste Pokémon. Este ataque causa 120 de dano a um dos Pokémon no banco do seu oponente. Então, snipezinho de 120 no banco. Fraqueza ao tipo lutador e, pasmem, custo para recuar 3. Maior speed do jogo tem 3 para recuar no TCG. Nada mais faz sentido. Né? O Regidrago é um Pokémon tipo dragão com 130 de HP e ele tem uma habilidade Dragon's Treasure. Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon for o seu Pokémon ativo, você pode comprar cartas até ter 4 cartas na sua mão. Você não pode usar mais de uma dessas habilidades por turno. Por uma energia de grama, uma energia de fogo, uma incolor, Giant Fang, 160 de dano. Seco, sem efeito. Aí não tem fraqueza, não tem resistência e também 3 energias de custo para recuar. E a grande estrela, Regigigas, Pokémon incolor, 150 de HP, básico. E ele vem com a habilidade Ancient Wisdom. Uma vez durante o seu turno, se você possuir Regirock, Registeel, Regice, Regieleki e Regidrago em jogo, você pode procurar na sua pilha de descartes por até 3 energias e ligá-las a um dos seus Pokémon. Por 5 energias incolores, ele tem um ataque Giganto Break, 150 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon VMAX, este ataque causa 150 pontos de dano adicionais. Tem fraqueza ao tipo lutador, 4 energias de custo pra recuar. Olha, mais do que um roguezinho não deve ser, entendeu? Por quê? Porque você vai estar com o campo basicamente inteiro ocupado com eles, né? São 6 bichos e você tem que ter 5 pra poder usar a habilidade do Regigigas. O Regidrago, eu acho que ele pode, dependendo, né, de como o jogo se desenvolver, ver algum joguinho por conta da habilidade, né, de você comprar até T4 se ele for ativo. É um pouquinho pior, eu acho, do que a do Cricketune, por exemplo, mas pode ser que veja algum jogo. Agora, o Regigigas, parece muito legal, né? Você pegar 3 energias do descarte, não fala que tem que ser básica e tudo mais, só que assim, né? Olha o trampo. Assim, eu gostei de alguns Regis, eu acho que o Regice, Regirock e Registeel são tipo atacantes secundários que você pode bater na fraqueza, etc. Não passa disso, são ruins. O Regieleki também não é muito bom. O Regidrago é o que mais tem potencial aí dessa galera. Tem habilidade muito boa, mas 3 de recuar meio que quebra ele. É muito difícil você fazer uso dessa habilidade sem 3 de recuo, com 3 de recuo, sabe? Ah, tá, no Regidrago. É, no Regidrago. Por exemplo, você vai jogar com o Regidrago em qualquer outro deck, sem ser dos Regis. Você quer usar ele pra ser ativo? Você precisa de switch toda hora, escape rope toda hora. Você não pode usar o balão e ficar ligado nele pra você recuar a hora que você quiser. Então, assim, é meio estranho, sabe? Ele funcionaria se a gente tivesse Floatstone. Isso, funcionaria. Se ele fosse 2 de recuo, eu diria que ele é uma puta de uma carta. Agora, 1 de recuo a mais, ele quebra ele totalmente. Sim. Porque uma coisa é você ligar a tua e ela ficar lá no bicho. Outra coisa é você, todo turno, você ter que achar um switch e escape rope, sabe? Então, não gosto não. Eu prefiro por isso que ele dá o draw, Bibarel, entendeu? Sabe? É por isso que ele dá draw. Você vai dar draw e o switch comprar, né? vem no draw, entendeu? Tá certo. Faz sentido. E o Regigigas é aquela, velho. Ele é legal mesmo, como um roguezinho. Você ocupar o banco inteiro com um de cada Regi é complicado. E outra coisa que eu fiquei chateado é que os 3 primeiros Regis, Regice, Regirock e Registeel, eles pegam um Pokémon básico e colocam no banco. Por que um? Tinha que ser 2, né? Tinha que ser 2. Fala que é 2 ou 3, saca? Qual for family mais forte? Porra, um? Não faz sentido. A gente
a gente tem um Mintino que puxa 2. Aí o bicho que é tipo um lendário, sei lá, é lendário que ele é? Mítico? Eles são lendários. Whatever. Ele puxa 1. Por quê? Cara. Entendeu? 2 tava bom. 3, se você quiser falar assim, não, vou dar uma chance pra você jogar, puxa 3 aí. O Regelec com 3 de custo pra recuar, cara, não dá. Me incomoda. Isso aqui não... O Regelec é foda também. Se fosse 0 de recuo, ia ser da hora, porque você já ia ter um free retreat no deck e tal. É então, todo assim, mundo pesado. Todo mundo 3, pelo menos. Todo mundo pesado. Se fosse o Regelec com 0, o Red Dragon com 2, podendo usar Floatstone, e um Call for Fame pra 2 ou 3, aí ok. Acho que você teria potencial de ver um deck melhor. Até porque, igual você falou, o Red Gigas, ele liga qualquer carta energia. Então você tem as energias Twin, você tem as Turbo, então você tem energia suficiente pra você pegar os 5 do ataque dele numa lapada só, numa habilidade só. Você consegue, se você quiser. E aí é só achar Red Gigas atrás de Red Gigas. Você tem também o Choice Belt, se quiser você pode usar Leon, enfim. Não é o melhor deck que existe, de longe não é, mas você poderia ter uma chance de ver jogo. Agora, com esses detalhes que a gente comentou aí, eu acho que não tem a menor chance disso aqui funcionar direito. Eu também acho que não. Eu acho que vai ser um ótimo deck pra você ir brincar na liguinha e nada mais do que isso. Exatamente. Porque de resto, sem condições. Isso. Bom, indo adiante, a gente tem as primeiras cartas do Growly e do Arcanine de Hisui. Eu achei bastante legal, então vamos lá a eles. O Growly de Hisui é um Pokémon do tipo lutador com 80 de HP básico. Tem um ataque sem custo de energia, de graça, defensivo extenso e joga uma moeda. Se você tirar cara, previna todo o dano de ataque causado a este Pokémon durante o próximo turno do seu oponente. Por uma energia de luta, uma incolor, bite, 30 de dano. Fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 2. E aí, o Arcanine de Hisui, ele é um Pokémon também do tipo lutador, com 150 de HP, estágio 1. O primeiro ataque por uma energia de luta, uma incolor, Rock Smash, 50 de dano. E por 2 energias de luta, uma incolor, Scorching Horn, 80 de dano. Se esse Pokémon possuir qualquer energia de fogo ligada a ele, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais e o Pokémon ativo do seu oponente está queimado. Fraqueza ao tipo grama e custo para recuar 2. Pô, eu tava conversando com o pessoal aqui, num formato Pauper, isso aí ia ser massa. 160, 3 energias, pá, né? Tem o Colossal que acelera, tem a Machadinha lá que pode acelerar, seria bacana. Pois é, cara, tem tanta carta que joga em um formato Pauper que é legal. Complicado, viu? Mas acho que é isso. Ele tem um dano bacana, ele tem um HP bacana, 160 é bem decente, 3 energias é difícil de você energizar e é por isso que ele não jogaria num meta competitivo, porque se energiza 3 pra bater 160, se o oponente tá de Arceus lá, energiza 3, bate 180 e energiza outro bicho. E tem muito mais HP, então é complicado. E é básico, né? Aliás, estágio 1, porque isso evolui pro V-Star. Então, assim, é desleal a competição desses Pokémons assim com os Pokémon que a gente tem hoje em dia. Não tem a menor chance de competir contra um Mew e um Arceus. É uma carta legal, sabe? A gente fala de um monte de carta que eles revelam aí que é péssima, né? E eu achei daorinha essa aqui, eu gostei. Eu também. E vai ocupar um lugarzinho na Pokédex, né? Já tá marcado aqui que, ó, este Pokémon aqui já anunciaram a carta, entendeu? Então já tá marcado aqui, ó. Até agora já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 bichinhos pra Dex de Hisui aqui na coleção. Então, vamos ver. Seguindo essa sequência de cartinhas Rogue, tem uma outra aqui que é curiosa. A família do Politoad e do Poliwrath, que vai sair também na Astral Radiance. Vamos lá. Poliwag, Pokémon de água, 60 de HP base. Por uma energia de água, bounce back, 10 de dano, joga uma moeda. Se ela der cara, previna todos os efeitos de ataques, incluindo o dano causados a este Pokémon durante o próximo turno do seu oponente. Fraqueza ao tipo elétrico e 1 de custo para recuar. O Poliwhirl, Pokémon de água com 90 de dano, estágio 1. Uma energia de água, Beat, 30 de dano. Uma energia de água e 2 incolores, Double Smash, 50 vezes. Jogue 2 moedas, este ataque causa 50 de dano vezes o número de caras. Fraqueza ao tipo elétrico e custo para recuar 2. Aí o Poliwrath é tipo lutador, 160 de HP, estágio 2. Uma energia de água, Spinning Punch, 60 de dano. Pokémon ativo do seu oponente está confuso. Uma energia de água e 2 incolores. Então ele é um tipo lutador, mas usa energia de água, hein? Uma energia de água, 2 incolores, Splash Loop, 160 de dano. Retorne 2 energias ligadas a este Pokémon para a sua mão. Fraqueza ao tipo psíquico, e quase eu caí no bait da Pokémon de novo. Custo para recuar 2. E aí, o grande
grande astro desse baralhinho aqui, Politoed, tipo água, 140 de HP, estágio 2, também evolui do Poliwhirl, e ele tem o primeiro ataque por 2 energias incolores, King's Dance, 10 de dano. Se você tiver Poliwag no seu banco, este ataque causa 60 pontos de dano adicionais. Se você tiver Poliwhirl no seu banco, este ataque causa 90 pontos de dano adicionais. Se você tiver Poliwrath no seu banco, este ataque causa 120 pontos de dano adicionais. Uma energia de água, 2 incolores, Hydro Splash, 100 de dano, fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2. E antes que você pergunte, sim, o ataque, o dano estaca. Se você tiver os 3 bichinhos no teu banco, você vai causar 120 mais 90, 210, mais 60, 270, mais o 10 de dano base, 280 absurdos pontos de dano por 2 energias incolores. E aí, GH, vai de rogue? Não funciona não, cara. Se você prizar um Poliwag, você já não faz isso aí. Não, pô, aí você vai lá, usa o Zoroark, faz os Poliwhirl, entendeu? Ó, é uma opção, mas é só o Poliwhirl. É verdade. Baixa o Poliwag, faz o Poliwhirl, no turno seguinte você evolui um pra Politoad, um pra Poliwrath, evolui o Poliwag pra Poliwhirl, faz um ponto Poliwag no banco, duplo 280 no T2. Cara, ó. Tem que vir tudo, tem que vir tudo na mão, tem que vir tudo na mão. Sem suporte no T1 eu acho que é quase impossível, mas tá aí a ideia. Mas sim, não é totalmente impossível não. Se você fizer só os estágio 1, o Poliwhirl e o Poliwag, você já tá batendo 160, então o que já é um dano bem bom, né? Então... já é um dano decente. Pode ser que seja uma nova versão aí de Zoroark, ao invés de usar o Zoroark Toolbox, etc. É um Zoroark Polis. É de boa. Você tem a Twin pra bater, a Double Turbo você bate 20 a menos, mas você já estaria ali dentro da faixa dos 2 hits num Pokémon VMAX com a Choice, né? É bastante interessante, cara. Eu gostei interessante. desse bichinho aqui. Pensando no Zoroark, não é de todo ruim, não. Dá pra fazer assim. Sem Zoroark não dá. Que precisa dos 4 Poliwag, né? Um pra cada. E aí, um prize ou um morre e acabou. Vamos ver. Eu já tô na expectativa de alguém bolar uma lista disso aqui e postar. Eu quero ver. Pois eu monto, não é tão difícil, não, eu acho. Eu dei umas treinadas com o Zorobox, então já dá pra ter uma noção. Dá pra ter uma noção, né? Já vai ter Zoroark, já dá pra colocar um Mightyena que vai sair, já entra um Golisopod, já dá pra dar uma graça. Dá. Bom, a última notícia sobre leak que a gente tem aqui é sobre o Kleavor V-Star. O Kleavor, que é aquela nova evolução do Scyther que apareceu no jogo Pokémon Legend Arceus, né? Então a gente não tem exatamente o que a carta faz, só saiu a imagem da box, né? Kleavor V-Star Premium Collection, vem com uma moeda gigantesca, um broche, um marcador V-Star, e eu vou falar pra você, eu achei bem feio esse marcador V-Star. Eu achei que ele fosse ser que nem os GX que a gente tinha nas Elite Trainer Box, sabe? Um retângulozinho e não é. Eu tenho um desse. É zoado. E na foto a gente consegue ver que ela vem com um Kleavor V Full Art, o que me leva a crer que o V regular vai estar dentro da coleção, e um Kleavor V-Star, né? Mas esse Kleavor V-Star é regular, então eu imagino que um Character Super Rare ou um Rainbow deve ficar pra coleção. E o que a gente sabe, o que a gente consegue ver é que ele tem um ataque, uma energia de luta, um incolor, Axe Break. O texto do ataque não tá mostrado inteiro, então a gente não sabe qual é o dano base. A gente sabe que o texto diz: este ataque também causa 60 pontos de dano a um dos Pokémon no banco, que a gente imagina que seja um Pokémon no banco do oponente, mas a gente não consegue saber qual é o dano base. E o V-Star Power é por uma energia de luta, Rampaging Star. Este ataque causa 30 de dano for each, provavelmente Pokémon na sua pilha de descartes. A gente sabe que tem fraqueza ao tipo grama. Então assim, é uma carta que a gente vai ter que aguardar um pouquinho pra ela ser revelada, pra gente ter uma certeza se ela realmente tem potencial mesmo no meta, né? Eu diria assim, por um ataque de 2 energias, eu diria que não bate muito forte, não. Ainda mais snipando 60, né? Pois é. Eu diria que ele bateria, sei lá, 120. É um chute, assim, que seria o dano base dele. 120 e sniper 60. Aí é ok. Ainda não tá naquele dano mágico que a gente gosta, do 160. Nem com Choice ele chega a 160, então não tá lá ainda. Cara, eu digo que ele vai bater 110. A Pokémon tem dessas de... Ela sabe o número mágico, ela tenta fazer não chegar no número mágico. Sabe por quê? São 2 energias só. Vai ser muito fácil fazer isso bater. Uma machadinha, a energia da mão tá batendo. E aí, com uma faixa, ele bate 140, que vai dar certinho 280
80 na fraqueza do Arceus. Pensando nisso, talvez a Pokémon pense, vamos fazer bater 100. Só pra ele não matar o Arceus. Será? Se meta joga em pouco eles fizeram? Eu não sei não, viu? Pokémon é dessas. Eu não duvidaria que esse bicho venha pra ser o matador de Arceus. Mas assim, tem outra coisa boa, né? Pelo menos tem o Howlute também. Howlute aumenta o dano dele, não aumenta? Não, porque o Howlute é só pra VMAX. É só pra quem bate com VMAX? Ou é contra VMAX? Não, pra quem bate em VMAX. Ah, tá. Então não funciona pra V-Star. Não esquece o Howlute. Aqui você vai ter que usar Zigzagoon ou Inteleon pra poder aumentar o dano, ou um Leon, alguma coisa assim. Aí a gente já começa a ficar muito rolê, começa a ficar meio chato. Mas assim, vamos ver, né? Se tiver assim, 110, 120 é bom, 100 pra baixo já não é tão legal, não. E o V-Star Power dele é bom. Assim, então, não é a melhor coisa que existe, mas é bom, sabe? 30 vezes Pokémon no descarte pode ser interessante, cara. Não vou tirar, não, a possibilidade desse V-Star Power ver jogo, sabe? Porque 30 vezes é bastante. Assim, você poderia rodar um deck muito Pokémon, com Tintino, muita bola, e aí o Tintino vai descartando os Pokémon, e aí no final do jogo você tem lá, sei lá, 9, 10 Pokémon na pilha de descarte, e aí você liga uma faixa de bate 330, então assim, por uma energia, saca? Então é um ataque finalizador muito bom no final do jogo. É isso. E bom, como nossa última notícia, a gente tem o resultado final do regional de Brisbane, na Austrália. Sim, pessoal, o Pokémon TCG voltou e voltou com tudo. Para a surpresa de absolutamente ninguém, a gente teve no top 16 7.000 VMAX com Genesect, 6 baralhos de Arceus, 2 Gengar e um Suicune, que apareceu ali tipo, oi! Mas é Arceus também. Mas é Arceus também, não se anime, é um Suicune que tem Arceus. A final foi entre 1000 VMAX contra Arceus Duraludon, e o 1000 VMAX pilotado pela Natalie Miller foi campeão. Então é isso, a gente voltou com tudo, e mesmo com Arceus, toda essa potência, o Duraludon impedindo dano de energia especial, quem levou o torneio foi 1000 VMAX com Genesect. Cara, eu achei legal, uma mulher, Natalie Miller, ela tem um histórico... não, achei que fosse histórico dela, mas não é. São as outras pessoas que jogaram com a mesma lista. Terminou em primeiro, em quarto e 11º. Não, mas tem resultados expressivos. Inclusive, é transexual, mulher transexual. E é realmente uma boa jogadora, tipo, uma ótima jogadora. Se você vê o histórico de torneios, já foi campeão do Players Cup, acho que do Players Cup 1. Tá aqui. Eu não sei qual que tá mostrando aqui, mas eu acho que é o Players Cup 1. Top 8 de International, top 64 International São Paulo. Então assim, o histórico é gigantesco, é uma jogadora muito boa e tá aí entre as top players da galera da Austrália, com certeza, junto do Henry Brand. Eu acho que são os 2 melhores jogadores, ela e o Henry. Não sabia, velho. Vou conversar com quem manja. A lista eu achei bem interessante, não foge muito do padrão do 1000 que a gente tem visto ultimamente. Tem usado 4 energia Fusion Strike, 3 Turbo, né, e aí ruxa o baralho lindamente pra poder causar os knockouts o mais rápido possível. Extremamente agressiva a lista, né? Então usa a torre do Rossi, usa a faixa, usa Power Tablet, usa tudo pra... Inclusive tem uma Echoing Horn pra poder retornar um Pokémon pra poder conseguir um nocaute mais fácil, né? Então a lista é bem interessante, muito agressiva. A principal mudança que a gente vê nesse deck das outras versões de 1000 é que as versões que a galera usava antes não tinha Double Turbo Energy, era focada em energia psíquica com... como é que é o nome do item lá que busca energia Pokémon? Esqueci. Laser Sparkle? Não. O item que busca Pokémon psíquico ou energia psíquica. Tá. O Cristal Nevoado. Isso, Cristal. Então a galera usava o Cristal Nevoado junto com a energia psíquica. Porque você podia pegar a Meloetta ou Mil com Cristal ou a energia psíquica. Então era geralmente 4 energias de fusão e 3 energias psíquicas. E aí, muita gente da Austrália, inclusive a maioria dos que toparam, se não forem todos... Não analisei um por um, usaram essa mesma base de não usar esse item do cristal e usar a energia Double Turbo, porque o 1000 VMAX ele bate com 2 energias incolor. E a Double Turbo é simplesmente liga uma da mão, o 1000 tá batendo. Precisa ligar 2, o que você aumenta um pouquinho a consistência do deck. Você diminuiu o dano em 20, mas você aumenta a consistência. Então essa acho que é a principal mudança que você vê entre esse deck e as outras versões de 1000. E a outra mudança, que é a segunda principal mudança, na minha opinião, é o que você falou do Echoing Horn, que melhora e muito a match contra a Duraludon, por exemplo. Sim, se você tá, por exemplo,
tá faltando só 2 prêmios, pô, traz de volta o Duraludon, o Arceus e é nóis. Porque assim, geralmente, o que o player do Duraludon procura fazer? Ele faz um Arceus e 2 Duraludon. Isso. Então o que o Mew quer fazer contra o Duraludon? Matar um Duraludon V, matar um Arceus V e dar o chifre pra matar outro Arceus V ou outro Duraludon V. Então ele já fecha os 6 prizes aí. Até porque o Duraludon VMAX, nessa versão do deck, o deck não consegue encostar no Duraludon VMAX, porque todas as energias são especiais. Não tem nem o que fazer, né? Então a estratégia pra ela contornar o Duraludon VMAX é usar o Echoing Horn e usar a potência que o deck tem de poder pegar um nocaute no turno 1. Eu não acharia estranho, inclusive, se esse deck escolhesse ir segundo contra o Duraludon em algumas matches, dependendo do deck do oponente e tal, mas indo primeiro, você também consegue fazer isso. O que o jogador de Duraludon precisa fazer para poder driblar? Primeiro, não abrir com Arceus. Então já é uma questão de sorte, né? Ele tem que abrir com o Duraludon V. Esse é o primeiro ponto que o Duraludon tem que fazer com essa versão. E aí ele monta 2 Duraludon V e tenta evoluir eles o mais rápido possível pro Duraludon VMAX. E energiza da mão, né? E energiza da mão. Energizar não importa. Você montou o Duraludon VMAX, você ganhou o jogo. Porque assim, se a pessoa só consegue matar um Duraludon V no campo e dar o Horn pra outro Duraludon V ou outro Arceus, ele pega 4 prizes e nunca mais pega um prize. Sim. Então assim, a chance que o Duraludon tem de ganhar é não abrir de Arceus, abrir de Duraludon e evoluir. Evoluiu, não baixou Arceus, você ganhou o jogo. O que eu imagino é que não vejo motivo pra ele pedir pro Arceus Ladon começar, porque os 210 que a Meloetta conseguiria bater no T1, mesmo com a faixa, né, a cinturão lá, você não consegue levar um Duraludon no T1, né? Você consegue levar o Arceus, o Duraludon não, né? Será? Não, geralmente você tem que matar o Arceus, porque assim, se ele já abriu de Duraludon, você já tá no processo de perder o jogo. Não, eu digo assim, eu não sei o que o adversário joga, né? Ganhei na moeda, sim. Eu vou começar o jogo. É Arceus Duraludon. No Game 2, eu não sei se compensa já de cara você falar pro adversário começar. Óbvio que um nocaute no T1 é um absurdo, né? Mas eu não sei se ele é tão possível, porque se o seu oponente não startar de Arceus, esse nocaute já não acontece, porque você não tem meio da Meloetta nocautear o Duraludon no T1, né? Mas tem o Power Tablet também, não tem como. Tem o Power Tablet, né? Tinha esquecido da pastilha Valda. É rolê. Se ele abre de Duraludon, você já tá no processo de perder o jogo, pelo que eu falei. Se ele evoluir, se ele abre de 2 Duraludon e evolui 1, você perdeu o jogo, você não tem como ganhar mais. Mas, se você vai segundo, você tem uma chance de dar donk no cara. É pequeno, mas é possível. Ele abrir de Duraludon e só ele. Se ele abrir de Arceus, aí você tá no processo de ganhar o jogo. Você mata o Arceus, mata um Duraludon V e puxa o outro da pilha de descarte. Então, é possível você pedir pra ir segundo, mas eu também não sei qual que é a estratégia principal, não. Isso teria que ser testado, quantas vezes funcionaria isso, etc. Mas o deck consegue, no T1, ganhar de um donk, se precisar. Esse deck é explosivo assim. Não, é absurdo. Bom, essas foram as nossas notícias, e pra continuar a nossa saga, né, falando da preparação pro regional, que eu queria falar aqui hoje com o GH para poder compartilhar com os nossos ouvintes, sobre preparação pro regional. A gente já falou sobre possíveis baralhos, sobre decks que estavam no Japão, sobre o que fazer em São Paulo, né, antes ou depois do torneio, se rolar o famoso 0-2 drop. Mas e aí, GH, quando você vai para um torneio grande desse assim, como é que você se prepara? Então, tem muita coisa para fazer se preparar, para se preparar. A primeira coisa que a gente pensa quando eu vou para um torneio é que deck que eu vou usar. Então, antes de chegar nessa parte de decidir que deck eu vou usar, a gente tem que saber qual deck que tá tendo no meta. Então, primeira coisa que eu vou, abro lá o Limitless, vejo os torneios, vejo os decks que estão topando. Ou se quiser fazer algo mais fácil, você vai lá no Pokestats, no site do Pokestats, que é um site muito bom, que reúne várias informações sobre o Pokémon TCG, e você vê quais decks estão topando, quais são os melhores decks, qual lista é mais comum, se teve coleção nova, que você espera que da coleção nova surja. Então você vai analisar o meta. Então, analisando o meta, você vai tentar escolher o seu deck, quero ir com deck X ou Y porque ele ganha de 1000 e tem chance boa contra Arceus. Ou então, ele ganha de Arceus e tem chance boa contra 1000. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Você tem que ter, hoje pro Regional de São Paulo é isso, escolher um deck que consiga bater de frente contra Arceus e 1000. O resto, você pode até pensar, meu deck perde pra todo o resto. Não importa. Se você ganhar de Arceus e 1000, você tá muito bem na fita. Então, mas sobre esse ponto aí, deixa eu fazer uma consideração. É óbvio que considerar o meta é um ponto extremamente importante para você decidir
o deck. Mas uma coisa que eu deixaria de sugestão é o seguinte: foca no seu baralho. Não busca ficar nessa noia de olhar, poxa, mas eu vim de Arceus Duraludon e teve 3 torneios antes e os 3 foram 1000 que venceram e ganharam de Arceus Duraludon na final. Eu vou ter que mudar pra 1000? Não. Você já treinou de Arceus Duraludon, você já jogou várias matches, você conhece a lista profundamente, porque óbvio que é uma lista que é consistente, uma lista que é forte, faz uma diferença, mas mais do que isso é o teu conhecimento do baralho que você vai jogar. Não adianta você trocar de baralho na véspera ou mudar uma carta pra poder a sua lista ficar igual a última que venceu um torneio, porque não é com isso que você treinou. Então a gente precisa sempre focar em jogar com o baralho que a gente tá, confortável, e 2, o baralho que a gente conhece. Quanto mais você joga com o baralho, você conhece os atalhos dele e as jogadas começam a aparecer um pouco mais óbvias. Às vezes jogadas que um jogador que só olhou a lista às vezes não vai ver, entendeu? Então foca no seu baralho. Eu acho que é um ponto essencial. Sim, com certeza, com certeza. Aí vem da experiência, por exemplo, você analisou o meta, você viu, tem muito Arceus, muito Mil. Então, Mil é uma boa escolha, Arceus é uma boa escolha. Quais outros decks são uma boa escolha? Hoje, analisando o meta, eu vejo que Gengar é uma boa escolha, Ice Rider é uma boa escolha, e tem alguns outros decks, por exemplo, aqueles Dark Box, eu também acho uma boa escolha, não acho tão boa, porque eles são meio bricados, mas eles batem de frente com o meta. Então, desses decks disponíveis, aí é isso que o Alcim falou, se você não quiser gastar tanto tempo no treino, porque treino é muito eficiente, requer muito tempo, e tempo é uma coisa que a gente não tem disponível todo o tempo que a gente quiser, né? Não, já não tem mais tempo, né? Tá bem em cima, né, já. Exatamente. Então, nosso tempo é limitado. Então, você tem que cortar atalhos. Então, você vai ver o deck que você se sente mais confortável. Às vezes, o deck que você consegue montar no físico, porque às vezes você não consegue montar Mil, você não consegue montar Arceus, que é o meu caso. Eu não tenho dinheiro pra comprar Mil e Arceus. Então, primeira coisa que eu decidi, não vou treinar com eles. Não tem porquê, se eles não são opções, né? Então, eu já tirei de opção, porque pra mim não tem como. Eu não tenho esse dinheiro pra montar esses 2 decks. Então, já não é opção pra mim. Então, eu fiquei entre treinar com Gengar, Ice Rider e decks Dark Box. Ou até treinei com os Zoroark Box, etc. Aí, desses que eu treinei por um curto período de tempo, no meu caso, eu escolhi o Ice Rider. Aí é a segunda parte do treinamento. Depois de escolher o Ice Rider, o que eu tenho que fazer? Então, você precisa primeiro otimizar a sua lista para o meta. Então, essa é a parte em que você joga bastante, mas geralmente jogar muito não significa que você vai evoluir muito no seu treino. Isso é uma coisa que às vezes pode tomar muito tempo da gente e pode não dar muito resultado. Por exemplo, jogar só no online, eu não recomendo se você quiser ter um treino muito bom, porque no online tem muita coisa que acontece ali, que é ele ser melhor de um, tem vários decks que você não veria normalmente em torneio, e se você ver em torneio, não é muito importante pro seu jogo, porque assim, você precisa treinar contra os decks que mais aparecem. Se 80% do torneio vai ser Mil e Arceus, esse é o seu foco. Você tem que treinar para esses decks, fazer o seu deck ser o melhor possível contra esses decks. Se você ganhar pelo menos a maioria dos jogos contra Mil e Arceus, porque você é bom nessa partida, não muito porque o seu deck é auto-win nem nada, mas às vezes seu deck é ok, mas você treinou tanto contra esses decks que aí você acaba conhecendo os atalhos da match, que é o que o Alcim tava falando aí. Tem coisa que você só vai enxergar quando você joga. Tem coisa que, olhando a lista, você não enxerga, mas jogando você acaba enxergando algumas estratégias no meio do jogo que você seguindo essas estratégias te fazem ter um win rate bem maior contra aquele deck. Então é coisa que só o treino vai te proporcionar. E treinar no online muitas vezes não te proporciona isso, porque muitas vezes até os jogadores que você treina no online não são muito bons. Então muitas vezes as pessoas podem cometer misplays, você cometer misplays, e aí você não conseguir identificar qual foi o misplay que você cometeu, qual foi o misplay que o oponente cometeu, porque você não conhece a mão dele. Então às vezes o treino pode não ser eficiente, ele vai ser muito em quantidade, não em qualidade. Qual que é o recomendado para treinar de uma forma eficiente? Treina com um amigo, uma pessoa que você saiba que ele é um bom jogador. E aí vocês dois treinem, por exemplo, seu amigo vai de Mil, você vai de Arceus, joguem um contra o outro. Pode jogar mostrando a mão, comentando jogadas, comentando opções de jogada, por exemplo, se eu fizer o Arceus agora e bater no seu Mil e dar nocaute, vai ser melhor pra mim ou não? Ou se eu fizer o Arceus e não dar nocaute no seu Mil, deixar ele com pouco dano, pra dar nocaute no VMAX. Só exemplos. Mas esses jogos comentados com um amigo, você vendo a mão dele, ele te falando sua mão, você mostrando sua mão, são treinos que tem muito mais qualidade. São treinos em que você consegue jogar contra alguém que seja bom, conhecer
o deck dele, as jogadas que ele poderia fazer, tipo, as discussões são bem mais produtivas, as partidas são melhor de 3, então esse tipo de treino são os treinos que você tem que focar para um torneio de grande porte igual esse. Ah, com certeza. Eu até vi hoje mesmo no Twitter uma postagem da pessoa, era uma pessoa estrangeira, americana, se não me engano, com a mesa, assim, com vários baralhos diferentes, assim, você via que tinha Mil, que tinha Arceus, que tinha Gengar, e, né, jogando, né, e aí a foto era mais valor do que em 30 partidas do online. E é verdade, porque você sabe contra quem você tá jogando, você consegue, por exemplo, eu vou testar essa jogada, não deu certo, eu vou testar essa outra, sabe? Sim. E tudo isso é importante pra você conseguir tentar descobrir o caminho que o baralho pode chegar nessas diferentes partidas que ele pode ter, né, durante as partidas. Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um jogador que vai pro regional. Então, por exemplo, ele já me passou uma lista aqui de baralhos aqui. Eu vou montar com proxy e tudo mais. E provavelmente na quinta-feira a gente vai reunir, vai jogar o máximo que der do baralho que ele tá provavelmente, né, muito inclinado a ir jogar no regional, né? Pra ele testar as matches contra esses baralhos, porque é o melhor jeito de se treinar, né? Então sim. A gente deve fazer isso por agora. Ó, vamos testar contra esses aqui. Já me mandou as listas, a gente vai os decks e vai pro treino. E é só assim, é o melhor jeito de treinar, tem que chamar um amigo e jogar desse jeito aí. Não for assim, galera, não serve. Uma coisa que eu faço muito quando eu tô treinando com um amigo é a gente sempre mostrar a mão um pro outro, e aí a gente sempre ir falando pro outro, por exemplo, eu tô de Ice Rider, decidi treinar com Ice Rider, meu oponente tá de Mil. E aí às vezes meu amigo tá lá e fala, eu acho que eu vou dar nocaute no Ice Rider ativo, e etc. E aí, às vezes, quando eu tô jogando contra ele, eu penso o seguinte, ele dá nocaute nesse Ice Rider ativo, é bom pra mim. Então o que eu faço? Eu falo pra ele, você poderia, por exemplo, dar nocaute nesse outro Pokémon, que ia complicar muito mais a minha vida. Então, são esses tipos, às vezes, de conversa que você vai tendo com seu amigo, que te faz enxergar outras jogadas, na perspectiva de quem tá jogando com o deck que você tá indo contra. Então, o cara do Mil, às vezes, acha que nocaute ativo é a jogada, mas quem tá jogando contra ele, pensa diferente. Às vezes, ele sabe das cartas do que o deck dele pode fazer, e ele sabe que aquela não é a melhor jogada. Você externar isso pro seu amigo, falar, eu acho que não é essa jogada melhor, eu acho que aquela outra jogada ali vai me deixar numa situação bem mais difícil. E é isso que faz você evoluir muito mais rápido do que você jogar no online, que é justamente esses atalhos nas partidas que você vai achando quando você compartilha informações. Então, por isso que é muito mais valioso você jogar com quem você conhece. Até no online, você pode até jogar no online, mas jogue com quem você conhece, jogue conversando, trocando estratégias. Não é só jogar, você tem que jogar, analisar o jogo. Se alguma coisa aconteceu de errado, você tem que pensar, o que eu fiz de errado nesse jogo? O que eu poderia ter feito diferente? Aí você pensa, naquele turno eu fiz tal coisa, eu dei um research, né, pra tentar achar uma carta que na verdade eu poderia ter achado buscando ela e não dando research. Às vezes você tem, sei lá, um Drizzle. Hoje aconteceu isso 2 vezes comigo jogando. Eu tinha um Drizzle, eu precisava achar um Ice Rider. E aí, o que eu fiz? Eu tô só com uma carta na mão. Eu acho que se eu der research aqui, eu tenho uma alta chance de comprar um Ice Rider. Aí eu dava research e não achava o Ice Rider. O que eu poderia ter feito? Pegado o Ice Rider direto e jogado safe. Então, assim, são coisas que você tem que raciocinar isso na hora do torneio, mas se você já passou por isso 10, 20 vezes no treino, você consegue chegar na conclusão bem mais rápido. Se o melhor é buscar a carta direto ou buscar o research, por exemplo. Exato. Essa é a vantagem do físico, que é, por exemplo, eu preciso achar tal carta. Você pode falar pro seu amigo, né? Eu preciso achar tal carta. Eu vou dar research pra tentar achar. Você deu research, não deu, volta a jogada. Tenta uma outra hipótese, entendeu? Porque é treino, gente. Aliás, uma outra dica que eu dou é Mulligan, a gente dá em torneio. Se você tá treinando, não compre carta de você Mulligan. não compra carta de Mulligan. Seu baralho vai rodar melhor do que era pra ele rodar. Teu amigo deu 8 Mulligans. Não compre no treino. Ele deu um Mulligan só. Não compre no treino. A gente compra carta no Mulligan no torneio, né? No jogo normal, não se compra. No treino, né? E tem isso, né? Vai, faz a jogada, volta, testa a alternativa, interage com o amigo que for te ajudar. Se for pelo online, abre o Discord, conversa com ele enquanto joga no Discord. Transmite a tela, mostra sua mão pra poder conseguir fazer essa interação do melhor jeito, né? Deixa sem cronômetro, às vezes tem uma jogada difícil, fica discutindo 2, 3, 5 minutos, qual que é a melhor jogada. Isso. Uma coisa que muita gente não usa, mas que é muito bom, é você usar estatística, cara. Você pensar qual que é a porcentagem de chance de você
buscar a carta X ou Y, num research, numa Marne, se você buscar ela direto, se é melhor ou não. Tem vários sites que fazem essas contas de probabilidade, mas eu acho muito importante, eu sempre faço essas contas de probabilidade, principalmente a probabilidade de abrir com o básico que você quer. Por exemplo, no deck de Ice Rider, eu tava usando 9 básicos, 8 são básicos que eu quero. Só isso me dá uma chance de uns 92% de eu abrir com um Sobble ou um Ice Rider. Se eu usasse um básico a mais que eu não quero abrir com ele, por exemplo, Suicune, meu deck não tem recurso pro Suicune, só Escape Rope, então seriam 10 básicos, 8 que eu quero abrir. Isso diminuiria minha chance de 92 para 80 e poucos por cento. Então assim, já é uma diferença na quantidade de vezes que eu consigo abrir exatamente com o Pokémon que eu quero. Então até isso é importante você calcular para você ter uma ideia de seu deck tá consistente na hora de abrir a primeira mão. A sua primeira mão, qual que é a porcentagem de vezes que você vai ver um suporte no turno 1? É pouca? Então você pode pensar, talvez valha a pena você pôr um Crobat, talvez valha a pena você pôr um Lumineon, porque se você abre com suporte só metade das vezes que você joga, você vai brincar em metade das vezes. Então você tem que analisar se vale a pena pôr outras cartas que melhoram essa chance, mais suportes, ou botar mais bola e Lumineon, mais bola e Crobat. Então tudo isso você tem que levar em consideração para você otimizar o seu deck. Exatamente. Agora que a gente tá resolvido em relação ao deck, vamos falar de uma outra questão. No dia do torneio, olha, cheguei em São Paulo, o meu deck tá na mochila, o playmat tá na mochila, dado, marcador, tá tudo comigo. Como se preparar pro dia do torneio? Pro dia do torneio? O que você faz lá no dia do torneio? Primeiro, tenta acordar bem cedo. Tipo... Já é um desafio pra alguns, né? Tá marcado pra começar o torneio 10 horas da manhã. Cara, tenta acordar umas 7, 7 e meia. Você vai descansar a cabeça. Eu costumo dar uma alongada no corpo, tipo, alonga os braços, alonga as pernas, dou uma caminhadinha, come bem, come coisas saudáveis, coisas que você sabe que você não vai passar mal. Porque às vezes você vai lá, vou comer um salgado naquela lanchonete ali, que você nunca comeu na vida. Às vezes você come e você tem uma diarreia no meio do torneio. Então assim, tenta comer... Isso é um problema. Tenta comer bem. Já aconteceu com um amigo meu. Então assim, tenta comer bem, comer coisa saudável. Muito bom você levar a própria comida, igual a gente conversou com o Rodrigão aqui na semana passada, que se você até quiser economizar uma grana, mas eu mesmo gosto de levar minha própria comida, porque eu sei que eu tô comendo e etc. No meio do torneio, se você for ficar com fome, você não precisa ficar preocupando em ir em lanchonete, comprar comida. Então, assim, isso tudo é muito bom. Mas essa parte de você descansar a mente, outra coisa que eu vejo a galera fazer, cada um é cada um, mas no dia anterior do torneio eu costumo não jogar. Eu simplesmente não jogo, eu descanso. Porque assim, você teve 30, 40 dias pra jogar. Essencial. Você teve 20, 30 dias pra jogar. Se você jogar no dia anterior, se você não jogou até agora, não vai adiantar nada. Então assim, descansa a cabeça, vai dar uma passeada, vai curtir, conversar com os amigos, vai tomar uma breja, assim, com moderação. Não bebe demais também, senão você vai acordar com ressaca. Uma brincada no dia anterior do torneio pode minar toda a tua expectativa com o baralho durante o jogo. Então é uma coisa assim, psicológico mexe com o psicológico também. Mexe com o psicológico. Então assim, eu costumo evitar. Tem gente que funciona diferente. Tem gente que joga até 2 da madrugada, dorme pouco e chega no torneio no 12, entendeu? Com vontade de jogar e etc. Mas assim, eu não sou assim. Eu não costumo jogar no dia anterior. Você descansa a cabeça. Durma cedo também, durma muito. Você descansar seu corpo, porque é um torneio cansativo. São 9 rodadas se você for até o final no primeiro dia. 9 rodadas é muita coisa. Dá tipo 9, 10 horas de torneio. Às vezes você nem vai almoçar direito, você só vai comer lanche, você mal vai tomar água. Outra coisa, leve água. É muito importante se manter hidratado. E é isso. Então, isso que eu ia falar. A relação da água. Não confia só em comprar água no lugar do torneio. Leva uma garrafinha de casa. A gente, no último episódio, falou com o Rodrigão e ele pegou e falou que tem um Carrefour ali perto, então passa no Carrefour, compra uma garrafa de litro, alguma coisa assim, pra você sempre levo uma de 2 litros comigo. Eu compro uma água mineral 2 litros e levo comigo. Isso, já leva uma garrafa com você, pra você sempre ter água. É sempre importante você ter água com você, porque aquela história de que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia é mais real do que muita gente imagina. Então
a gente não só tem que tomar 2 litros de água, porque se fosse fácil assim, você acordava de manhã, metia 2 litros de água e pronto, né? Não, você tem que tomar ao longo do dia. Então leva a água, vai tomando durante o dia para se manter hidratado, porque um dos principais sintomas de pouca hidratação é dor de cabeça. E, cara, atrapalha muito jogar o torneio com dor de cabeça. É muito ruim você jogar torneio com dor de cabeça. Então toma água, se mantém hidratado, coma bem, mas não demais. E aí, basicamente isso, você vai pro torneio tranquilo e vai estar pronto. Confia no baralho, né? Você já treinou o suficiente, toma sua água e joga direitinho. Uma outra dica que eu vou deixar pro momento do jogo em si. É óbvio que a gente pode fazer e a gente deve fazer atalhos enquanto joga para até economizar tempo na partida, né? Olha, eu tenho 2 ultra bolas aqui na mão, então eu já vou descartar logo 2 cartas aqui para poder 2 cartas para cada uma delas, vou descartar 4 cartas e eu já vou buscar 2 Pokémon no baralho. Ok, isso é lindo, é maravilhoso, é ótimo, mas tenta jogar no tempo certo, não lento demais, não rápido demais. Pra quê? Você jogando com calma, você consegue pensar melhor, 2, a probabilidade de você errar a sua jogada é muito menor, entendeu? E 3, se você faz as jogadas com calma e empilha as suas cartas de acordo com como você vai jogando na sua pilha de descartes, se eventualmente for necessária a intervenção de um juiz, é fácil de você conseguir entender como estava sendo a jogada para você mostrar para o juiz que você estava fazendo a jogada da maneira correta, se for o caso. Então, tenta jogar com calma, quando possível. Óbvio que o tempo estiver acabando, às vezes a gente tem que dar uma rushadinha, mas fora isso, joga com calma, empilha as cartas devagar na pilha de descartes, faz as suas buscas com calma. Uma coisa que eu sempre faço e costuma dar certo pra mim é que, por exemplo, todas as vezes em que eu anuncio que eu tô usando uma carta pro meu oponente, por exemplo, eu vou usar uma Ultra Bola. Eu, particularmente, coloco a Ultra Bola ali do lado do meu Pokémon ativo, descarto as 2 que eu vou usar no meu descarte, faço a minha busca. Quando eu termino, que eu mostrei o Pokémon pro meu oponente, coloquei ele na minha mão, aí eu pego a Ultra Bola que eu tinha colocado do lado do meu Pokémon ativo e coloco no descarte. Porque é isso que tá mostrando pro meu oponente que a minha busca tá concluída. Isso é o finalizar o botão online, entendeu? Eu vou usar Marine, eu boto ela do lado do meu Pokémon ativo e falo, Marine. Meu oponente vai embaralhar a mão dele e colocar no fundo. Terminei o efeito, eu coloco de volta no descarte. Muito antigamente no Pokémon TCG era a regra que o apoiador ficava do lado do seu Pokémon ativo. Hoje não é mais, você pode botar ele direto na sua pilha de descartes. Mas eu faço isso por quê? Para facilitar a compreensão do que está acontecendo no jogo e para evitar erro na minha jogada, na minha linha de pensamento. Então assim, é uma sugestão, é possível de fazer. Sem contar que tem o pessoal que leva marcadorzinhos para colocar, por exemplo, eu já usei essa habilidade, coloca o marcador no Pokémon e depois tira. Então tudo isso é um meio de você conseguir minimizar erros, né, durante o seu jogo. Exatamente. Só pra fechar, mais uma dica bem rápida. Se você estiver indo bem no torneio, pode ser que você enfrente alguém famoso, um Gustavo Aro da vida. Não fique nervoso, pelo amor de Deus. O cara é um jogador igual você. Você treinou? Você tá bem treinado? Você tá bem com o deck? Então confia que você vai ganhar. Não fique nervoso. Às vezes acontece de muita gente pegar um jogador muito bom, um jogador famoso, e perder simplesmente por nervosismo. Pensar, tipo, putz, já era. Não ganho. Nossa, desse cara aí eu não ganho nem a pau. Calma, só joga com atenção. Você tem que pegar essa energia que você tem de, vou jogar contra o famoso. Você tem que fazer o contrário. Você tem que fazer, putz, agora é minha hora de provar que eu tô bom com o deck. Se eu ganhar desse cara, minha moral vai lá em cima, porque você vai saber que realmente você tá treinado com o deck. Então você tem que ter atenção dobrada, você tem que pensar com mais cuidado o que você vai fazer, você tem que assumir que o seu oponente vai fazer as melhores jogadas possíveis. Então você tem que pensar em como counterar essas jogadas possíveis e tentar não ficar nervoso, tentar não pensar, putz, tô enfrentando um jogador X, esse jogador já foi campeão mundial, lascou. Não é assim que funciona, não caia nessa. Mas já pensou cair contra o Caciraga na mesa 1? Eu já caí contra o Caciraga, não na mesa 1. Na rodada 1, desculpa, falei errado. No último regional que eu joguei em São Paulo, eu caí contra o Caciraga. Dá aquele nervosinho? Dá, mas uma hora que os dois jogadores colocam o Pokémon na mesa e você abre sua mão, é você e o cara. Exatamente. Você tem que jogar o seu melhor, você não tem que importar pra
quem tá do outro lado da mesa, entendeu? Tipo, aquele é o seu obstáculo, você tem que ganhar dele. Então não fique nervoso não, confia no que você consegue jogar. Perdi pro Caceraga? Perdi, 2-1, foi truncado, mas consegui não deixar me levar. Mas deu trabalho. Consegui não me deixar levar. Ele é um jogador muito bom, ele ganhou de mim por merecimento? Com certeza. Aí é outra história. Aí eu perdi, às vezes, por ou falta de treino, ou porque eu não fui bom o suficiente, ou porque a matchup era ruim. Mas não foi por nervosismo. Não percam por nervosismo. Não perder por nervosismo é necessidade. Até porque se você perder por um misplay ou porque tá nervoso, cara, sua moral vai lá embaixo. Na outra rodada você tá chateado, você tá puto com você mesmo. É muito ruim você perder por causa de um erro seu. E aí você fica martelando aquilo, putz, podia ter ganhado. E se acontecer também, às vezes você erra uma jogada no meio do jogo, cara, já era. Pô, esquece esse erro, tenta fazer que a próxima jogada que você fizer seja a melhor possível. Esquece. Você errou, não tem como voltar? Esquece. Daí pra frente, tenta jogar o melhor possível. Não tilta. Esse é um erro também que a galera comete. Erra uma jogada, tenta consertar a jogada que errou e aí faz outra cagada, aí já desanima, já não quer jogar mais direito. Esquece. Errou, esquece. Vira a página, tenta jogar o melhor possível daí pra frente. Isso mesmo. Isso é importante. Bom, acho que é isso, né? É isso. Bom, então pra gente encerrar, vamos ao nosso Rolling da semana. Na semana passada eu deixei como pergunta, né? É mais ou menos... Não era bem uma pergunta, né? Era uma situação. Eu queria saber acerca da interação do Calyrex Cavaleiro Glacial VMAX com a energia turbo dupla. Se eu posso ligar a energia turbo dupla e descartar ela com o efeito do Lança Longa Max, e já que eu descarto, se eu vou conseguir bater os 250. Então vamos lá. Se a gente lê a energia turbo dupla, né? Ela tá lá, quando ela tá ligada a um Pokémon, ela fornece 2 energias incolores e os ataques daquele Pokémon causam 20 pontos de dano a menos aos Pokémon do seu oponente. E enquanto isso, o Lança Longa Max, ele tem o seguinte texto: você pode descartar até 2 energias deste Pokémon. Se fizer isso, este ataque causará 120 pontos de dano a mais para cada carta descartada desta forma. Então sim, você pode ligar a energia dupla e descartar ela como uma das energias do ataque, mas como ela é uma carta só, ela só daria 120 pontos de bônus e não 240. A outra pergunta era sobre o dano. A gente tem que voltar lá para a fase de ataque que a gente falou lá no primeiro programa do Dragon News. Quando eu anuncio o Lança Longa Max, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as energias que eu vou descartar, calcular o dano e só depois de causado o dano no meu oponente, eu vou descartar as energias. Então, no momento do cálculo do dano, essa energia dupla ainda vai estar ligada no Calyrex e por conta disso, ele ainda vai causar menos 20 no ataque, beleza? Pra semana que vem, a minha pergunta é a seguinte: imagine que eu tenho um Subble no meu banco, daquele que é básico, tá? Qualquer um dos dois serve. E eu tenho ligada nele a capa da determinação. Então ele tinha 60 de vida, com a capa ele foi pra 110. Só que o meu oponente já colocou 9 contadores de dano nesse Subble. Então ele tá com 90 de dano e tá vivo por conta da capa da determinação. Só que eu tenho um Drizzly na mão e eu preciso buscar uma carta no meu deck. Evoluí o Subble pra Drizzly. A capa não faz mais efeito. E o Drizzly também tem 90 pontos de vida. De vida não, né? Pontos de vida, tá certo. O que acontece? Eu vou conseguir ativar a habilidade de negociações secretas e depois o Drizzly é nocauteado, ou eu não consigo buscar? A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Tomara que essas dicas que a gente deu aí pro Regional de São Paulo seja de muito valia pra você, que você tenha aprendido alguma coisa e consiga incorporar isso no seu treino ou até mesmo no seu torneio. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiser mais algumas dicas rápidas, ou se quiser entender mais sobre a questão de estatística que eu falei com vocês me procurem lá no Twitter, GH_PTCG, pode mandar uma mensagem por lá, ou me procurem no Facebook, Gabriel Monteiro, ou no Instagram, tem um Instagram lá que eu quase não uso, mas procura lá pro Gabriel Monteiro, depois eu pego a informação certinho e o João assim bota a informação aí na publicação do cast. Vai estar na descrição do episódio, pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem fazer algo mais intensivo, fazer um treino intensivo, alguma espécie de coach que a galera faz
faz aí, a gente vê o que pode fazer. Eu posso ajudar, tô disponível. E aí a gente combina alguns horários ou algum valor, e aí a gente faz um treino intensivo. Tem muita coisa pra ensinar, muita coisa pra treinar também. E é isso, fica a critério de vocês. Até semana que vem. Fui! É isso aí, pessoal. Você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em @JoãoAlcim e também seguir o Dragonews em @Dragonews_pod. A gente tem também uma página lá no Facebook, faz tempo que eu não falo dela aqui, mas você também pode dar like lá na nossa página, é Dragonews Podcast lá no Facebook. Se você quiser mandar um elogio, uma crítica, uma sugestão, você pode mandar para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí, até semana que vem.